150 lançamentos depois, eu resolvi gravar um vídeo mostrando quais são os 3 passos que eu sigo para fazer lançamentos de múltiplos 6 em 7, de altos 6 em 7, de altos 7 dígitos, inclusive. Nesse vídeo aqui, vou compartilhar com vocês como que eu faço o planejamento, como que eu executo e como que é o pós-lançamento para que esses lançamentos que a gente toca aqui, eles funcionem tão bem. Então pega papel e caneta e presta atenção nisso aqui. Fala meu povo, João Lima aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai falar sobre lançamento. Se você não me conhece, sou João Lima, já fiz mais de 150 lançamentos, já foram mais de 100 milhões de reais faturados para os meus clientes em lançamentos. E hoje eu vou compartilhar com vocês como que a gente faz aqui o planejamento, a execução e o pós-lançamento sob a ótica de tráfego e dados, principalmente. A gente faz aqui estratégia, tráfego e dados para lançamento, principalmente estratégias voltadas para o tráfego, mas às vezes também um pouquinho de estratégia geral. A verdade é que a gente entende um pouquinho desse negócio de lançamento e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre como que a gente faz isso, como que a gente faz lançamento, como que você pode replicar as mesmas coisas que a gente faz aqui para melhorar o teu lançamento ou para fazer lançamentos ainda melhores, tá? Ou para fazer lançamentos, ou se não está funcionando, para fazer os seus lançamentos funcionarem. Isso aqui que eu vou te mostrar, na minha cabeça, isso aqui para mim é essencial. Essencial. Um lançamento sem isso aqui, ele não vai vender tudo que poderia vender, ou ele vai ser um lançamento ruim. Simples assim. Não tem como fazer isso aqui e o seu lançamento piorar. Não tem como. Ele só vai melhorar. Ele só vai melhorar. Eu digo isso porque a gente tá agora, eu tô gravando esse vídeo aqui em fevereiro e a gente já está com uns 15 lançamentos feitos só esse ano aqui. Então, de novo, se tem uma coisa que eu entendo é de infoproduto, de escalar negócios digitais e de fazer lançamento. E é por isso que eu quero compartilhar isso aqui com vocês agora. Daí tudo começa no planejamento, onde a gente entende, dentre outras coisas, mas isso aqui é o principal, tá? Então quando tudo começa, a gente começa entendendo qual é a taxa de conversão por criativos do último lançamento. Se você nunca fez isso aqui antes, você vai pegar dos 3 últimos lançamentos. Então você vai pegar lá, por exemplo, tá? Você vai pegar lá o seu último lançamento, você teve lá o anúncio 1, o anúncio 2, o anúncio 3, o anúncio 4, o anúncio 5 e assim vai, tá? E você teve lá vários anúncios. Você vai pegar um por um e você vai olhar quanto que eu investi nesse aqui. Ah, esse aqui eu investi R$ 1.293,42. Legal, quantos leads ele gerou? Ah, ele me gerou, vamos dizer que o lead tenha sido aqui a R$10, gerou 129 leads. Legal. Quanto que isso aqui gerou em vendas? Ah, gerou 2 vendas. Legal. Próximo. Ah, esse aqui eu investi 609,45. E aí ele gerou para mim 60 leads. E ele fez 3 vendas. Opa, olha o que a gente já começou a entender aqui. Que esse criativo 2, ele gerou metade dos leads, mas ele fez uma venda a mais. Então ele é um criativo melhor. Ele é um criativo melhor. Numa dessa, vamos dar outro exemplo aqui, ó, o AD3. Vamos pegar o mesmo investimento para facilitar. O AD3, ele não gerou 129 leads, ele gerou 95 leads. Ou seja, teve um custo por lead mais caro. Mas aí você vai olhar que ele gerou 3 vendas também. E aí você vai pegar outro aqui, você investiu a mesma coisa. Eu tô colocando a mesma coisa para facilitar aqui o entendimento, tá? Mas vão ter valores diferentes, obviamente. Você vai pegar outro aqui que você investiu a mesma coisa e aí ele gerou 215 leads, ou seja, o custo por lead foi mais barato, mas aí ele fez só uma venda. Então você precisa entender isso aqui, você precisa olhar todos, um por um. Se você já faz isso constantemente, como a gente faz constantemente, a gente só pega do último lançamento. Se não, se você nunca fez isso, pega dos 3 últimos lançamentos. João, como que eu faço isso? Você vai fazer isso com o TM. Você vai ter um parâmetro de UTM lá nos seus anúncios e depois você cruza uma informação com a outra. Você pega quem comprou, pega os leads do teu lançamento e cruza para saber qual é a UTM de quem comprou. E a UTM vai estar lá qual é o criativo, qual é o público, qual é a campanha, qual é o posicionamento e por aí vai. E o que eu quero que você analise, ou melhor, o que a gente analisa, o que eu quero que você analise. Você analisa se você quiser. Você analisa se você quiser, essa é a verdade. Se você quiser melhorar os resultados do teu lançamento. O que eu tô falando é que a gente faz isso. A gente pega a taxa de conversão por criativos. E a mesma coisa, a mesmíssima coisa com públicos. Então eu faço a mesma coisa que eu acabei de exemplificar, só que sobre públicos. E aí com isso, o que eu vou fazendo? Eu vou pegando minha outra planilha aqui, ó, vou pegando e colocando isso numa planilha, melhor dizendo, e vou colocando aqui, ó, investimento, leads, custo por lead, vendas. Ele já faz o cálculo de taxa de conversão e de ROAS. Isso aqui é um lançamento que a gente prestou uma consultoria, que eles estão começando a fazer lá uma análise de dados mais detalhada, mas você vê que eu já vou pintando aqui, ó.
Eu vou pintando de verde o que teve um ROAS acima de 3. Eu vou pintando de vermelho o que teve um ROAS abaixo de 2. E eu vou deixando aqui de amarelo o que teve um ROAS entre 2 e 3, porque eu preciso que esse custo por lead aqui abaixe ainda mais. Isso aqui que você tem que fazer é tanto a nível de criativos quanto a nível de públicos. Segunda coisa, analisar pesquisa. Analisar pesquisa. E aí a grande pergunta aqui é: o que é que os seus alunos responderam quando eles eram leads? Qual que é o lance? Quando você está captando lead para o teu lançamento, você está fazendo uma pesquisa, correto? Então você captou lá 10 mil leads, você teve 4 mil pessoas, 5 mil pessoas que responderam a sua pesquisa. Dos 10 mil leads, você teve aí 100 vendas, 200 vendas. O que eu quero que você faça? O que eu faço aqui? Eu pego das 100, 200 vendas que eu tive, eu comparo, eu pego o que eles responderam quando eles eram leads. Esquece a pesquisa de alunos. Pesquisa de alunos é importante para um outro objetivo, para outras coisas. Para essa análise aqui, eu quero saber o que os alunos responderam quando eles eram leads. Por quê? Porque no próximo lançamento eu quero que mais pessoas respondam coisas parecidas com o que meus alunos responderam. Seja idade, seja renda, seja o local que mora, seja coisas específicas do teu lançamento. Então, normalmente você vai pegar lá, normalmente vai ser idade. Às vezes você vai olhar para gênero, mas normalmente você já vai saber isso se você já lançou há um tempo. Você vai pegar para renda. Essa renda ela pode ser a renda familiar, dependendo como for. Você vai olhar para escolaridade, tá? Você vai olhar para perguntas específicas que tenham a ver com o teu nicho. Por exemplo, a gente lança aqui nicho de idiomas. Então, uma das perguntas que tem lá é: você já viajou para a Europa? Porque a gente já sabe, fazendo essa análise aqui, a gente já sabe que quem já viajou para a Europa converte mais. A gente tem um outro nicho aqui que a gente lança, que é de psicologia. E aí a gente pergunta se você tem consultório particular. E a gente já entendeu que quem tem consultório particular converte mais. A gente tem um outro nicho aqui que é profissional, que é para ensinar perícia trabalhista para contadores. Então a gente também pergunta qual é a profissão. Por quê? Porque a gente já entendeu que contador compra mais. Mas como é que a gente já entendeu? Não é uma percepção, é uma análise de pesquisa. É esse cruzamento e a gente olha quantas respostas eu tive, quantas dessas respostas viraram alunos. E aí se eu tive, por exemplo, 100 respostas de pessoas que responderam que, sei lá, que são contadores, e dessas 100, 10 viraram alunos, significa que 10% das pessoas que responderam, ou seja, 10% de conversão de quem respondeu que é contador, 10% dessas pessoas viraram meus alunos. Ou seja, isso é uma taxa de conversão muito alta. Logo, eu anoto essa informação para que na minha próxima captação eu possa buscar mais pessoas que tenham essa taxa de conversão maior. Esse é o grande lance. E outra coisa também que a gente olha na fase de planejamento, é o planejamento de investimento. Só um detalhe antes de falar de investimento. Tudo isso daqui, seja criativos, seja essa análise de pesquisa, seja públicos, são coisas que a gente vai olhando, anotando e já tomando ações. Por exemplo, se eu sei que contador compra mais, o que eu vou fazer no meu próximo lançamento? Mais criativos para contadores. Se eu sei que o Criativo X funciona melhor, e o Criativo X eu tô falando sobre uma narrativa de, sei lá, mudança de carreira. Eu tenho que entender qual é essa narrativa. Estou falando de mudança de carreira, por exemplo. O que eu vou fazer? Mais criativos que falem de mudança de carreira. Ah, o criativo foi gravado num estúdio com... Vou gravar mais criativo no estúdio. Qual foi o gancho daquele criativo? Qual é o tipo de público que está funcionando? É o frio? É o quente? Pô, é mais o frio. É mais o quente. Mas o frio teve 2 públicos aqui que funcionaram bem. Então, no próximo, eu já vou anotar eles para que eu use esses 2 e variações desses 2. Então, esse planejamento, na verdade, é uma análise disso tudo que eu falei agora, mas é também algo que a gente já vai tomando ações para as próximas análises, para os próximos lançamentos. Não adianta nada eu saber que o criativo XYZ converte mais e que o WHIJ converte menos, se eu não faço nada com isso. Eu preciso saber disso, eu preciso pegar eles e usar eles de novo nos próximos lançamentos, que ao mesmo tempo eu preciso pegar e entender o que está funcionando para fazer mais disso. Esse é o grande lance. É pegar, analisar os dados e fazer algo com esses dados. Porque senão não adianta nada. Você só olhar para os dados, só por olhar, não vai adiantar nada. Essa é a verdade. Tem que olhar para os dados e tomar ações em cima desses dados. Esse é o grande X. Outra coisa que a gente faz é planejamento de investimento. E aí aqui tem 2 coisas. Primeira coisa, eu pego da minha verba total, eu separo qual é a verba para cada fase. Então, qual fase? Captação, remarketing e conteúdo. Eu separo em mais categorias, mas para simplificar aqui, vamos deixar só essas 3. Dentro da minha verba de captação, o que eu olho? Eu olho quanto que eu preciso investir para atingir a minha meta. Então, por exemplo, se a minha meta é fazer 100 vendas, tá? Então, meta, 100 vendas. A pergunta que eu faço é: quanto eu preciso investir em captação para atingir
100 vendas. Sabendo que a minha meta é 100 vendas do próximo lançamento, lembrando que eu tô planejando. Qual que é a minha meta? 100 vendas, tá? E aí a pergunta que eu faço é: quantos leads eu preciso captar para fazer 100 vendas? E aí isso, lá na minha fase de análise de criativos, de públicos, eu vou entender que existem diferentes taxas de conversão para o público frio, para o público quente e para o público orgânico. E aí eu entro dentro de uma plausibilidade aqui. Por exemplo, eu capto em média 2.000 leads orgânicos. Então eu vou colocar que a minha meta para o próximo é 8.000? Não faz sentido. Se eu capto em média 2.000 leads orgânicos, eu vou colocar que minha meta é 2.500, 3.000. Em cima disso aqui, vamos dizer que eu faça 2% de conversão, tá? Então 3.000 leads com 2% de conversão vai dar 60 vendas. Opa, beleza, então eu já sei que eu preciso de 3.000 leads aqui para buscar 60 vendas. Ah, pô, eu vou botar 2.500, vai ser um pouco mais conservador. Beleza, 2.500 com 2% de conversão dá 50 vendas. 2% é uma conversão baixa, tá? Para o público orgânico. Foi só um exemplo aqui. Então, dito isso, eu preciso agora buscar mais 50 vendas nesses dois aqui. E eu vou fazer a mesma conta. Qual a minha taxa de conversão do frio? Ah, ela é 1%. E do quente? Ela é 1,5%. Então, em cima disso, eu vou calcular que, hipoteticamente falando, vou colocar aqui que eu capto só lead quente para facilitar a conta, tá? Para facilitar a conta. Então vamos dizer que minha taxa de conversão aqui seja 1,5. E aí eu preciso captar quantos leads para fazer 50 vendas? Lembrando, são 100 vendas totais. Eu já sei que aqui, se eu conseguir 2.500, em média vou conseguir 50 vendas. Quantas vendas eu preciso? Quantos leads eu preciso aqui? Eu faço a conta inversa. Eu faço 50 dividido por 0,015. Isso vai trazer para mim 3.333. Vou arredondar sempre para cima. Vou botar 3.500. Por quê? Porque se eu tiver 3.500 e converter 1,5%, eu passo das 50 vendas. Quanto custa o meu lead? Ah, o meu lead custa, sei lá, R$10. Então eu vou precisar de 35 mil reais de captação. Percebe que a conta é inversa? A conta nunca é, eu tenho 35 mil de captação. Não, a conta é quantos leads eu preciso para atingir a minha meta de vendas. E quanto que custa esse lead em média? Ah, ele custa R$10. Então minha verba de captação, ela vai ser 35 mil reais. Em cima disso, eu planejo todo o restante. Então aqui eu tenho agora sim a minha verba de captação, que vai ser 35 mil reais. Aí, remarketing, eu coloco... Normalmente, eu já sei, nos lançamentos que a gente faz aqui, normalmente eu já sei o quanto que eu preciso de remarketing. Se eu não sei, eu uso duas possíveis contas, tá? Duas possíveis contas. Eu uso R$1 por lead ou eu uso a conta de 10% da captação. O que for mais plausível. R$1 por lead, eu tô falando aqui de 3.500, 4.550, 6 mil leads. Então, eu colocaria aqui 6 mil reais. Ah, pô, a verba tá um pouco mais apertada e tal. Você bota 3.500 que funciona. Aí você corta depois em alguma outra coisa. Só que, como eu falei, normalmente eu já sei o quanto que eu preciso para atingir todo mundo, para fazer todas as fases, porque eu já fiz seguidos lançamentos. Quando eu não sei, eu uso uma dessas duas lógicas aqui. E conteúdo, eu gosto de me basear muito pela taxa de conversão do público orgânico. Se eu tenho aqui metade das minhas vendas vindas de público orgânico, nesse exemplo que eu dei aqui, eu vou colocar muita verba para conteúdo. Muita verba para trazer mais público orgânico, para conscientizar mais ainda esse público orgânico. Esse orgânico, ele é uma junção do pago também. Então, não é orgânico 100%. Então, por isso que eu coloco aqui uma verba também de conteúdo, dependendo de como são as vendas e os leads orgânicos, tá? Que normalmente a conversão ela vai ser boa. Coloquei 2% aqui, mas normalmente nos lançamentos que a gente faz aqui, ela é 4, 5, 6, 7% chega os leads orgânicos. E aí, em cima disso, óbvio que vai depender do quanto de verba que eu tiver disponível para investir, mas aqui vai depender muito também do quanto que o meu orgânico, de fato, é capaz de atrair uma audiência em massa. Do contrário, eu vou colocar aqui uma boa verba, parecida com a verba de captação. Nesse meu caso aqui, eu colocaria uns 30 mil de conteúdo, tá? Eu colocaria pelo menos uns 30 mil de conteúdo. Claro que, em cima disso aqui, eu faço esse planejamento. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu faço esse planejamento de colocar 35, 65, 70 mil. 70 mil. E eu passo pro meu cliente. Ó, a gente precisa investir tanto. Ele faz essa aprovação de acordo com o que a gente tem disponível em caixa ou o que a gente não tem disponível, tá? Para essa meta, a gente precisa disso. Ah, João, não tenho 70 mil, tem 50. Então, a gente vai readequar a nossa meta de 100 vendas. Ela vai ser uma meta de 70 vendas, por exemplo. Porque para fazer as 100 vendas, historicamente, olhando para todos esses dados aqui, a gente precisa aí de pelo menos 70 mil reais, nesse exemplo que eu dei aqui, tá bom? Então, essa é a conta que eu faço para poder definir a minha verba. Nossa, esse vídeo vai ficar bom e completo. Você tá vendo até aqui? Deixa o like, se inscreve no canal. Tô com
20 minutos de gravação aqui, deve estar menos aí pra você, mas porque tem a edição, os cortes e tal, mas que conteúdo. Caramba, acho que eu nunca falei disso desse jeito, com esse nível de detalhes. Modéstia à parte. Bom, vamos lá. Segunda coisa, execução. Execução. O que é a execução? Eu coloco basicamente 2 fases de campanha, tá? 2 fases de campanha de tráfego, que é a fase de teste e fase de escala. Então, fase de teste, onde eu vou testar a página, criativos, principalmente criativos, tá? Principalmente criativos. Se eu tiver um grande número de vendas do público frio, lá na análise que eu fiz, eu entendi que o frio converte bem, eu vou testar também públicos, senão eu nem testo. Se for só quente, ou se for a maioria quente, eu nem testo. Eu nem testo, nem faço uma campanha de teste de públicos. E é basicamente isso. Tem outros testes também que dá pra fazer, dependendo se a verba for maior e tal, mas os 3 principais são esses: páginas, criativos e públicos. E eu pego o que de melhor funcionou nas minhas campanhas de teste e coloco nas campanhas de escala. Então aqui vai ter a minha melhor página, vai ter os meus melhores criativos e vai ter os meus melhores públicos, tá bom? Não vou me aprofundar de falar como que eu faço isso aqui. Se você quiser um vídeo sobre como que eu faço teste e escala de campanhas, comenta aqui, ó, faz um vídeo sobre as fases da campanha e tal, eu trago isso. Mas de modo geral, eu quero que você entenda que a gente faz aqui 2 tipos de campanha: campanha de teste e campanha de escala. Teste que tem que testar com uma verba menor, depois coloca mais grana naquilo que funcionar melhor. Outra coisa também, durante o lançamento, a gente faz, obviamente, uma análise diária por meio de lead score, tá? Lead score. Então eu tenho uma pontuação para cada lead que chega, para saber se ele é mais ou menos qualificado. E tá cortando tudo que eu tô escrevendo, né? Acho que tá pequeno aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Trazer um pouquinho. Tem que ficar assim mesmo. Pontuação. Então eu sei que quais são os leads que convertem mais. Faço um lead score. Não vou falar aqui detalhadamente sobre lead score. Por quê? Porque eu cobro 10 mil reais pra fazer isso aqui. Eu cobro 10 mil reais e demora 2 meses pra eu explicar, entender e aplicar um lead score pros meus clientes. Então, não dá pra eu te explicar num vídeo do YouTube de 10 minutos, 20 minutos. A verdade é que o que eu te explicaria aqui não adiantaria nada, tá? Se você faz lançamentos, quer que eu implemente o lead score pro teu negócio, clica aqui no primeiro link da descrição, preenche ali a aplicação de consultoria, explica lá que você quer o lead score e a gente vai conversar, tá bom? Mas lead score é muito massa, porque durante a captação a gente vai entendendo qual é o lead que mais está comprando, que mais tem possibilidade de compra. E outra coisa que a gente faz é um cruzamento também em tempo real de pesquisa com captação. Eu olho lá quem está respondendo que ganha acima de 5 mil reais, por exemplo. E eu consigo saber quais são os criativos, quais são os públicos que estão trazendo essa galera aqui, para que durante a captação eu consiga focar mais neles. No caso de quem ganhar mais de 5 mil reais, converter mais, né? Isso foi só um exemplo aqui. Beleza? Depois do meu lançamento, durante a minha captação, é isso. É isso. Ah, custo por lead. Caguei para custo por lead. Tanto faz. Tanto faz. Por quê? Se eu tô trazendo um lead mais qualificado, mesmo que ele seja mais caro, não tem problema nenhum. O que importa é que esse lead seja qualificado. O mais qualificado possível. Dentro do lead score, a gente coloca uma pontuação alta, uma classificação, melhor dizendo, alto, médio e baixo. Alto, médio e baixo o quê? Alto potencial de compra, médio potencial de compra, baixo potencial de compra. Então, a gente entende que esse lead tem um alto potencial de compra, a gente coloca mais grana nele, mesmo que o lead esteja mais caro. Minha média tá R$6. O que tem potencial alto tá 10. Eu pago 10 nele, não tem problema. Por quê? Porque eu já sei que ele tem um alto potencial de compra. Fiz a minha captação, analisei isso tudo, executei isso tudo. Eu vou pro meu pós-lançamento, onde eu vou analisar, olha só, voltei lá pro começo. Vou analisar taxa de conversão por criativos, taxa de conversão por públicos. Eu vou analisar pesquisa e o ciclo todo se repete novamente. Eu vou olhar para tudo isso aqui de novo. Tudo isso daqui de novo. E volta para sempre fazer essa análise. Fazendo isso aqui, eu garanto para você que você vai trazer mais lead qualificado no teu lançamento. Mais lead qualificado significa o lead que ganha mais, significa o lead que tem mais escolaridade, significa o lead que compra mais. Lead mais qualificado é o lead que compra. É o lead que mais compra, é o lead que mais converte. Se você fizer um bom planejamento, você percebeu que tudo começa no planejamento. Tudo começa no planejamento. Se você fizer um bom planejamento e durante a tua captação se acompanhar sem olhar para custo por lead, ignora custo por lead, tanto faz. Você vai melhorar os resultados do teu lançamento. Você vai converter mais. É isso aqui o poder dos lançamentos hoje em dia, tá? E é assim que a gente faz lançamentos aqui. Eu sou o João Lima e até o próximo vídeo.